Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero deixar um versículo para a meditação da igreja, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15, que está escrito assim: E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Queridos irmãos, sabemos que Josafá foi um grande rei, um homem temido e temente a Deus, temido pelos seus grandes inimigos rivais, porque Josafá, assim que assumiu o trono no lugar do seu pai Asa, a Bíblia diz que ele não seguiu os mesmos caminhos do seu pai, mas a Bíblia diz que ele pôs o seu coração em meditar e aplicar na vida do povo de Judá a lei do Senhor, ou a Torá, que era a lei de Deus para o povo. E assim o povo deixava de adorar os ídolos e passavam ou voltava-se para Deus. E o seu reino foi grande e forte. E a Bíblia diz que depois que Josafá está estabelecido em seu reino de Judá, depois que a nação de Judá ou os povos de Judá estavam fortificados na palavra de Deus, Josafá resolveu aparentar-se com Acabe, que era um homem já abandonado por Deus, rejeitado por Deus. E a filha de Josafá casou-se com o filho de Acabe, e eles fizeram assim uma aliança. E nesta aliança, quando o rei de Samaria, Acabe, estava indo para a guerra, ou se preparando para a batalha, a Bíblia Sagrada diz que ele manda cartas a Josafá, rei de Judá, o convidando para um banquete no seu reino em Samaria. E a Bíblia diz que Josafá aceita a carta de Acabe e vai até Samaria. E nesse almoço, nesse banquete, ali eles firmam mais uma aliança. E Josafá olha para Acabe e diz: Acabe, além de sermos parentes, agora façamos outra aliança. Este povo a qual eu sou rei sobre eles, esse povo a qual eu tenho um domínio sobre eles, assim como é o teu exército para contigo, de igual forma é o meu exército. Os meus homens, os meus cavalos, os meus guerreiros são como se fossem teus. E a Bíblia diz que esta aliança vai causar a Josafá futuramente uma grande perseguição dos seus inimigos, pois Deus não gostou desta aliança que Josafá fez com Acabe. E a Bíblia diz que depois, no capítulo de número 20, quando Acabe já não mais existia, quando Acabe já havia falecido na guerra, quando Josafá volta para o reino de Judá, quando está sentado em seu trono, um arauto vem trazendo uma mensagem a Josafá dizendo: Josafá, os teus inimigos se levantaram contra ti para pelejar contra ti. E a Bíblia Sagrada diz que Josafá pergunta: quem são esses inimigos? Aí o arauto diz: é o povo de Amon, e os moabitas se levantaram para pelejar contra ti. E Josafá agora teme em seu coração, pois ele sabia que o seu exército, além de ser um exército forte e preparado, ele sabia que não tinha força suficiente para encarar frente a frente contra 3 exércitos que estavam vindo contra ele. E a Bíblia diz que Josafá não achou outra alternativa a não ser convidar o povo para buscar a Deus, porque se Deus permitiu
que o inimigo se levantasse contra Josafá, era o mesmo Deus que poderia dar a vitória a Josafá. Josafá tinha um exército poderoso, mas ele sabia que quem era o general do seu grande exército era o Deus que habitava nos céus, que é dono dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada diz que Josafá convidou todo o povo, dizendo: não há força entre nós para vencermos essa batalha. A única maneira de vencermos essa guerra é se o Senhor nos dar a vitória. E o que fazer, Josafá? E a Bíblia diz que o Josafá proclama um grande jejum e oração durante o povo de Jerusalém para buscar ao Senhor. E o povo todo vai para a praça de Jerusalém para buscar a Deus. E quando o povo estava orando, e quando o povo estava clamando, homens, mulheres e crianças, na praça de Jerusalém, orando a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou um profeta por nome de Jaziel, porque Deus ouviu a súplica de toda a congregação que estava em Jerusalém. Deus ouviu o clamor de Josafá, dizendo: Deus, tu prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó, que se porventura se levantasse exército contra o teu povo, e o teu povo buscasse a tua face, o Senhor os livraria. Que se porventura a enfermidade assolasse o teu povo, se o teu povo buscasse, o Senhor os curaria. E agora um grande exército vem contra nós, e não há força, não há resistência para nós contra este grande exército. Quando Josafá se humilhou e buscou a face de Deus, Deus levantou o profeta, e o profeta olhou para toda a congregação, se colocou de pé no meio da multidão, olhou para Josafá e gritou o seu nome e disse: Josafá, não temais por causa desta grande multidão que vem contra vós. Eu imagino Josafá agora parando para prestar atenção, porque o profeta se colocou de pé, porque o profeta agora é o porta-voz de Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta continua, ele vai dizer: Josafá, porque essa peleja ela não é vossa, a peleja é de Deus. Eu quero nessa noite abrir um parêntese para dizer a você, meu santo e minha santa, nessa noite: há momentos em nossas vidas que nós olhamos a dificuldade e dizemos: não há como vencer, não há como suportar, dessa vez eu vou perder a guerra. Mas creia na palavra de Deus, que essa peleja, que essa luta, que essa prova que você está passando, Deus está no controle de toda a situação. Se você crê, dê glória a Deus aí. Quando o profeta diz para Josafá: não temas, não se assuste, não se apavore, porque a peleja não é tua, a peleja é minha, Josafá se alegrou, ele tomou posse da palavra. E a Bíblia Sagrada diz que agora Josafá vai fazer uma estratégia. E qual é a estratégia de Josafá? Ele sabe que o louvor, a adoração move o coração de Deus, e Deus deu estratégia a Josafá, dizendo: na guerra, nessa peleja, se não é tua, Josafá, é minha, então não há como pegar em armas, não precisa pegar espada, apenas use a voz, use o poder da adoração, porque enquanto vocês for para a peleja, se vocês for cantando, a vitória é certa. Se você vai para a guerra, se você vai murmurando, pode ter certeza, vai cair o cavalo e o cavaleiro. Mas se tu for para a guerra adorando a Deus, pode ter certeza, Deus vai na frente, quebrando as correntes, derrubando as portas, Deus vai quebrar os ferrolhos, Deus vai garantir a vitória para a sua igreja. Se você crer, mais uma vez, por gentileza, levante a mão e adore ao Deus que fez